tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar hoje a nossa primeira live, eu e a Eliane Pedriali, sobre insônia. Deixa eu chamar ela aqui. Quantos de nós passam noites em claros, né, Eliane? Oi, Elaine. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. Gratidão por começarmos juntas novamente este ano de 2023. Eu que agradeço. Este ano seja um ano abençoado para nós, para todos. E a gente tem que crer nisso, né? Tem que buscar melhor a cada dia. Você está me ouvindo bem, Elaine? Não, tá dando picotezinho. Ah, não sei se é para Marli, como que tá? Eu tô... Marli, pode responder para nós como que tá o áudio? Foi tão interessante esse tema porque o tema surgiu com você, né? Sim. Será que é a internet minha ou é a sua? A sua imagem está né? Deixa eu ver. Interessante. Aí o G funciona melhor que a internet de casa. A internet do celular funciona melhor. Agora melhorou? Ainda tá. Sabe qual que é o barulho? Que me veio? Olha só. A ultrassom da mulher que está grávida. Oi? Eu tô com o ventilador ligado. Olha, me veio assim, a imagem de uma ultrassom de uma criança. Olha só. O que será que veio por aí? Então, muito interessante, né? E às vezes... A Marli disse que eu tô parcelada. E a gente vai falar de insônia, e essa insônia muitas vezes vem lá do ventre. Sim. Já vem lá do ventre materno. São tantos as emoções e sentimentos arquivados através do DNA de gerações, né? Que vai passando de pais para filhos até chegar em nós, que está tudo arquivado. Nós somos um grande computador, onde recebemos todas as informações através de nossos ancestrais. Sim, a insônia, nós temos uma virtude para a gente, por falar sobre a insônia, é muita coisa, né, Elaine? É muitas situações, principalmente no olhar sistêmico. A insônia, ela está ligada com a vigilância, né? A pessoa ficar vigilando, ficar atenta, né? Aquele medo, tanto medo da partida de alguém, às vezes ela está em dissonância com alguém lá do passado, que já partiu, como também pode ser o ataque de alguém que sofreu algum ataque, e essa pessoa tem que estar vigilando, mesmo de alguém atacado, e aí sono tem. Você não tem aquele sono reparador. Muitas famílias que vieram com navios tinham que ficar vigilantes para que os ratos do navio não comessem, né, as pessoas enquanto repousavam. Então, eles revezavam, um cuidando do outro. E outra questão também, Elaine, a questão de guerra, né? Nós, nossos ancestrais lá da quarta, não muito atrás, não, né? Era de guerra, quando os homens foram da guerra para os vigilantes, e as mulheres com medo da partida
Seja bem-vinda, Aparecida. E há um conflito de medo, culpa, insegurança, né? Que acaba gerando uma depressão, uma ansiedade, porque eu não vejo a hora que o dia amanheça. E aí de manhã eu quero dormir, né? Porque eu estou exausta, não passei bem a noite, e os sonos vêm e eu já está na hora de levantar. O dia não rende. Aí, olha quantas disfunções que gera aí, né, Eloy? Porque o dia não rende, você não consegue dar conta do que você tem que fazer, e aí tem mais ansiedade. E além dessa ansiedade, tem depressão, tem a pessoa que ela para saciar essa ansiedade, ela começa a comer excessivamente. Aí começa o estômago liberar plástico, e aí vai tendo uma série de aí vai aparecer consequências também. E muitas vezes a insônia é daquele mesmo que a pessoa já tem, já carrega, às vezes, desde lá do materno, como tinha medo, né? Às vezes naquela gravidez, quando faz um parto, quando tem muita insegurança. Aquelas mulheres que se casaram lá atrás, que foram para um casamento, né? Sem saber o que ia acontecer com ela ali na primeira noite, ou ao segundo, falando assim, teve uma certa ansiedade, né, uma certa depressão, sabe, o parceiro que ia ser aquele parceiro naquela noite, ia ser uma noite agradável, era uma segurança. Deixa eu desligar meu ventilador só um pouquinho, Liane. Certo. Mas vai ser melhora. Aí, vamos continuar. Ficou bom. E aí, essa mulher, ela criou uma certa expectativa, ou às vezes uma decepção ali também, né? Quantas ficou aquilo internamente. E naquela noite, às vezes, até aconteceu ali foi, né? Criou uma concepção de um primeiro filho, e esse primeiro filho carregou esse medo, todo esse sintoma da mãe também, né? E isso gerou também, foi carregando o resto dos anos, né? E com o passar do tempo, a pessoa acaba, parece que aquilo vai enraizando, né? Esse sintoma. E muitas vezes ela nem sabe de onde que vem. E a criança, quantos pais ali também que não tinham um bom relacionamento, brigavam muito. Essa criança pequena ainda, ela via tudo aquilo lá e ela ficava com medo da partida de um pai ou de uma mãe ali, naquelas discussões, naquelas brigas, não dormia à noite. E aí foi... Geralmente a briga acontecia à noite, né? Sim. Então, são muitas situações. E aí, com o passar do tempo, parece que aquilo é igual uma árvore, né, Elaine? Uma árvore cresce para cima, as raízes vão se aprofundando, parece que aquilo vai ficando mais forte, aquele sintoma vai ficando mais forte. E se essa criança já não dormia durante o dia, né, de medo, ficava vigilante, ela vai carregar isso daí também, o resto da vida. Às vezes ela vai para um relacionamento, para um casamento, que também acaba tendo as disfunções no relacionamento, o marido bebe, e aí chega tarde, e ela não consegue dormir direito, de medo de ele atacar ela. Quantas situações, né? Muitas. E indo mais distante, né? Quantas propriedades eram invadidas, né? Basta nós assistirmos filmes de época, onde eles precisavam ficar vigiando, porque a comunidade era carente, não tinha armamento para todos, e eles não poderiam perder tempo dormindo.
Eles precisavam ficar vigilantes, né? E com isso nós recebemos essas informações também. Que estamos sempre em alerta, sempre preocupados que algo vai acontecer. Dentro do Feng Shui também traz a posição da cama, que é importante olhar, sabe? Porque se tua cabeceira está, por exemplo, na janela, você está sendo atacada inconscientemente, né? O inconsciente recebe aquela informação. Vão me atacar pelas costas. Né? Tem várias possibilidades que precisa ser estudado. Além, lógico, né, de uma constelação sistêmica, de uma conversa, você já consegue definir aonde há o conflito. E o conflito tem que ser resolvido durante o dia, para que de noite eu me entregue a um sono reparador. Porque eu não vou ter rendimento no outro dia. Para mim vai ser pesado, vai ser cansativo levantar da cama e ir para os afazeres, né? Então é importante a gente olhar para isso. É caso de utilidade pública também, porque senão eu não tiver um sono reparador, eu não tenho como ser produtiva no outro dia em tudo. Pode ser no trabalho da casa, pode ser no serviço, pode ser aonde for. Pode ser como professora dando aula, né? E há pessoas que a insônia é tão interessante porque ela está no zoom, zoom, zoom do seu ambiente de trabalho, né? Professoras que trabalham na creche que estão com aquele choro, né? Elas vão para casa, elas continuam ouvindo o choro. Nós, como mães, não quantas vezes parar e chorando. Não, mas não estava chorando, né? Porque fica no inconsciente, está sempre ali acontecendo. Fica no alerta constante. Como que vai, né? Como que vai descansar essa mente? Isso uma hora vai estar um plano. Ela vai descarregar de um jeito ou de outro, ela vai descarregar no corpo. E o corpo vai adoecer. E você falando, né? Eu, quando era criança, chegou uma época que eu tinha medo de bicho, cobra, debaixo da minha cama. Ou outras vezes de ter um homem, alguém debaixo da minha cama, e eu ficava intacta, eu não me mexia. Eu não me mexia, eu ficava ali durinha. Olha quanta pressão que gera no corpo. Alerta, porque é o sentimento de ser atacada. Atacada. É interessante. Porque se na família há, por exemplo, um histórico de abuso, né? A informação está em nós, está através do DNA. Se não está no DNA, está nos registros acásticos, que é por mim mesma, né? Tem várias situações que precisa ser olhado, precisa ser estudado e precisa ser solucionado, resolvido. Olhar. Sim, para ter uma vida mais leve, porque ninguém merece ter uma vida, levar uma vida com tanto peso, porque aí vai doer o corpo, né? As articulações vão inflamar e vem a tal da fibromialgia. Então, quantas situações. Aí você vai, toma remédio, aí ataca o estômago, né? Aí você não se dá bem com remédio, aí gera uma... Então, nada melhor que olhar para tudo isso e solucionar a raiz. Porque os medicamentos é paliativo, né? A gente tem que olhar a raiz disso aí. E na constelação a gente vê isso aí. Abrir o campo ali, colocar ali os elementos e ali flui, né? Como nessa conversa nossa. A gente, eu já não lembrava do que eu tinha passado quando era criança. Na nossa conversa já me fluiu essa situação. Eu não lembrava. Né? E também tem uma outra questão. A pessoa que carrega um medo de não enfrentar as situações, problemas, né? Às vezes tem situações para resolver algo mais difícil, algo que não é cotidiano, mas que ela tem medo de enfrentar aquilo ali. E ela fica postergando aquela situação. Aí chega à noite, eu não fiz o que eu deveria de fazer. Aí eu não consigo dormir. E aí só vai aumentando, aumentando.
E aí você vai ficando frustrado com você mesmo, você vai não se aceitando, né? E aquilo vai gerando uma série de discussão, porque você vai deixando de fazer aquilo que você precisava fazer, e além do mais, você ainda não vai ter uma vida saudável, você não vai deitar na cama e ficar assim, tranquila para dormir. Você vai ficar preocupado com o que você deixou de fazer, né? E aí vai gerar uma certa culpa. Você vai se culpar por não fazer. Então, quantas questões que vai se envolver. Se você for ver por trás, a insônia, ela tem muitas coisas. Tem um... É como uma árvore, né? Com várias raízes. Várias raízes. Tem caso em que na constelação apareceu de mulher ficar assim anos com insônia, né? Não dormia direito. Mas ela não nem se lembrava. Mas ela aconteceu aborto, ela teve aborto, né? Tem um caso, né? Comprovado de que num show, numa balada, ela teve um relacionamento ali meio disfuncional, teve uma intimidade com a pessoa, acabou engravidando. Uma coisa assim que aí fez, e agora? Aí foi, praticou o aborto, e aquilo ficou no inconsciente. Gerou uma certa culpa nela. E a insônia dela, ali num movimento, apareceu. Era tantos anos que ela não dormia, era tantos anos que ela tinha praticado esse aborto. Era em função daquela criança que tinha que ser vista. É a culpa, né, que carrega. Dentro da medicina germânica, ele traz, né, que é conflito de medo, culpa, pensamentos negativos. É uma fase onde o conflito está ativo. Então, é um pico alto, enquanto eu não reconhecer de onde vem, ressignificar, por isso que a constelação é importante, porque você precisa ressignificar esse momento para que você encontre uma solução. E a ressignificação é uma solução. Com certeza. Muitas vezes você tem que trabalhar ainda algum tempo aquilo lá, né? Você tem que fazer exercício para você ir modificando aquele sentimento, aqueles pensamentos, você vai trabalhando aquilo ali. Falar assim, é fácil? Não é tão fácil, mas não é impossível. A gente pode se curar como a gente pode adoecer também. Eu, após conhecer as constelações, o sono é uma benção. Mas eu sofri com insônia também. Eu fiquei muito tempo sozinho, marido caminhoneiro, viajando pelo mundo afora, né? Então, eu tinha que estar alerta, porque eu era o homem da casa, né? Tinha que estar sempre a postos. E a partir que ele veio para casa, principalmente foi conjunto, né? Hoje eu durmo tranquilamente. E ele não é o guardião da casa, porque ele dorme muito mais que eu. Então ninguém vigilia nada mais, né? Mas é gratificante você poder deitar e dormir, né? É muito bom. Eu, um tempo atrás, eu não podia ver meu marido saindo de novo. Eu já ficava em alerta. Vai acontecer um acidente. Vai acontecer um acidente. Porque ele já sofreu alguns. Graças a Deus, não foi nada tão grave. Mas o estado de alerta da morte. Hoje já não. Hoje já consigo trabalhar isso aí. Por que essa ansiedade? Ano passado, né? Quem foi o ancestral que saiu, foi para a guerra e não voltou nunca mais, né? Sim. Mas teve o caso do meu pai também. Foi atropelado por um motoqueiro, né? Que ele quase morreu. E isso também ficou marcado. Sim. Então, são muitas... Então, um alerta, né? Um alerta. Um alerta. A mulher... E nós permanecemos porque nós precavemos o perigo, porque esse perigo está mal resolvido no nosso consciente, né? Ao nosso nível mental.
Ele não foi resolvido ainda. Sim. O que gerou aquele impacto também? Porque na vida a gente tem que estar... Pode acontecer de tudo na nossa vida. Nós estamos aqui vivendo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco conosco, com os nossos familiares. Então, na verdade, a gente tem que se preparar o nosso inconsciente, né? E se você não tem uma noite de sono tranquila, no outro dia você está uma pilha também, você está muito estressado, você não consegue lidar com as situações. Muitas vezes você precisa. Nos seus, né? Oi? Você vai descontar aquela raiva, aquele mal-estar nas pessoas que estão ao seu redor. As mais próximas. E muitas vezes você precisa procurar também uma ajuda médica, né? Quando a situação é incontrolável, você tem que buscar uma ajuda médica. Até aquilo ficar ficar assim apaziguado, para você ir trabalhando aquela situação em você, né? Que aí você já tem uma consciência, né? Um estado melhor para ir trabalhando aquela situação. Não ficar dependente também da medicação. Seja bem-vinda, Dora, Lu, que está nos assistindo. Eu vou trazer um pouquinho do sentido biológico, então, que o Dr. Hammer traz, que é devemos permanecer alerta, por isso, né, que a insônia é predominante, devido a um perigo não resolvido, muitas vezes no nosso nível mental. No nível arcaico, temos que ficar de vigília, pois podemos ser atacados a qualquer momento, pois não havia pessoas suficientes para ficar de guarda, não havia armas suficientes para defender o clã, né, a família. Ou sente uma ameaça ao redor do ambiente, que é quando você vai dormir e a cama, por exemplo, estiver mal posicionada, né? Você está sempre sentindo-se ameaçado. Esses dias eu entrei num supermercado, não tem a ver com insônia, mas tem a ver com um alerta. Quando eu cheguei no caixa, a moça olhou para a porta. Eu falei, você está sempre em alerta? Ela falou, tô, parece que estou sendo atacada a todo momento. A porta, nas costas do caixa, né? E ela é a primeira que vem ali, então. Ela seria a primeira pessoa que iriam chegar, né? Então, é a mesma sensação que você tem é quando você coloca a sua cama sob a soleira da janela. Tem sempre esse sentimento. Ficaríamos desconfortáveis e seria muito difícil dormirmos, a fim de reagir mais rapidamente caso a ameaça se tornasse real. Conflito de medo, culpa, angústia, pensamentos negativos, rendição, depressão nervosa. Quantos eram rendidos, né? A gente vê nos filmes, né? Quantos eram rendidos à noite, enquanto dormiam. Era um momento do ataque. E o sentimento no inconsciente atua assim. Preciso vigiar uma pessoa morta, real ou simbólica, né? Porque está agindo a nível de inconsciente. Tem dificuldades em tomar decisões, não aceita as coisas como elas são, e como a gente encontra pessoas assim, né? Fazem tudo dentro dos parâmetros, mas não aceita o final das decisões que tomou, né? Sim. Acha alguém para jogar uma culpa, por culpa, medo, e precisa alterá-las, precisa agir no agora, age agora, sem demora. Nesse caso, o processo mental é ativado e nos impede de descansar. Então, assim, ele era médico, né? Ele tem todo um estudo, ele tem um livro de 700 páginas, assim, onde ele traz vários... Quem que ele é? Não é homeopata? Dr. Hammer, ele foi um médico e o filho dele foi assassinado com um tiro e ele desenvolveu um câncer. E aí ele começou, que ele não tinha o câncer, ele teve a partir do choque que ele teve com a morte do filho. Então, a partir daí, ele começou a estudar da onde vem. Mas ele traz muito isso, transgeracional também. Aqui ele vai falar. Devemos encontrar nossos pensamentos negativos e ressignificá-los durante o dia
para com satisfação ir para a cama à noite. Encontre os fantasmas na árvore genealógica, analise-a para cortar os laços. Que lindo, né? Porque não é cortar os laços, não é para mim cortar os laços com meus familiares, mas é cortar o laço com o que é deles. Eu não preciso carregar. Né? Sim, enquanto a gente sabe, corta-se o cordão umbilical. Mas esses laços ainda fica ligado lá com os nossos, né? Sim. Não tem como dizer assim, não há uma ligação. Sempre vai existir. Mas nós fizemos esse movimento na constelação que é entregar para o outro que é dele. Eu não preciso carregar comigo o processo dos meus pais. Eu posso seguir só com o que é meu, né? Eu imagino assim, minha mãe também, né? O pai sempre viajou, quanta insônia ela teve, quanto medo ela teve. Sim. Que hoje nós temos celular, né, Eliane? Temos vários meios de proteção, tem várias coisas assim que estão no alerta ainda pelo inconsciente, por não saber ressignificar, né? E é as questões. E é um apego tão grande que essa semana eu fui sair e eu estava esquecendo meu celular. Pois eu voltei, peguei o celular, porque aí já vai aquele medo, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que eu passo o carro. Então tem ali, parece que é uma proteção, né? É o apego, você vê. E esse apego é o que a gente faz com apego no inconsciente nosso, de alguém lá do passado, né? E a gente tem que ser livre. Nós não nascemos grudados com ninguém, mas temos que nos libertar disso aí. As constelações, elas são maravilhosas para você olhar para tudo isso e começar a ressignificar, né? Quanta coisa que eu já me curei, principalmente no relacionamento. Às vezes, até na fala, quando você vai conversar com alguém da tua família, eu já não preciso mais ficar vigilante naquilo que eu vou falar, pensando no que ele vai pensar, se a minha fala vai ser de uma forma. Às vezes eu quero transmitir de um jeito e o outro entende de outro. E aí cria uma agressividade. E ali já gera um conflito que você vai para a noite para dormir e você fica pensando naquilo lá e você dorme. Então, quantas situações, né? Até isso, a gente tem que se libertar. Você tem que falar aquilo que é necessário, saber falar, né? Saber colocar. Eu tinha um psicólogo que ele falava assim, você pode falar tudo, desde que você saiba como você coloca, né? Aquilo que você... A tua verdade é tua, mas a dele também é dele. Você tem que respeitar, né? Aceitar o outro. E quando a gente aceita o outro da forma como que ele é, fica mais leve também. A noite fica mais gostosa para dormir, né? Isso é uma humildade de nos colocar assim. É importante nós sabermos definir de onde vem, né? O que está acontecendo, por que eu estou agindo dessa maneira, por que o sono não vem. Porque há aqueles que dormem até mais tarde, né? Porque tem pessoas que são da noite, de trabalhar à noite, né? Aí é um outro caso. Eu tenho mais energia à noite, troca o trabalho. Vai trabalhar à noite, produza à noite. Mas durma no seu tempo. O importante é dormir de 7 a 8 horas. Isso é importantíssimo para o nosso dia a dia. Porque a partir do momento que eu não tenho esses momentos que o meu corpo precisa, eu preciso mais. Eu juro que eu preciso de muito mais que 8 horas. Porque eu gosto. Se tem algo que eu gosto é dormir. E tem pessoas que é produtivo à noite. Diz, não, eu passaria a noite acordada. E eu faria isso também. Trabalharia até meia-noite, 1 hora, para dormir mais de manhã. Porque meu sono mais gostoso é o da manhã. Sim, o sono melhor mesmo parece que é de manhã, né?
Entre 5 da manhã até umas 7, 8 horas, acho que é o melhor sono que tem, né? Parece que é um sono reparador. Esse é tudo de bom, né? Eu trouxe também sobre sono do Augusto Cury. Até foi a Marli que me indicou o livro. Eu tinha, começamos a falar de algo. O que é ter um sono restaurador? Primeiro, dormir o suficiente para repor a energia física e psíquica gasta no dia anterior. Não é nem para o dia seguinte, é recuperar o que nós gastamos hoje. Então, eu preciso dormir bem hoje. Segundo, não demorar para adormecer, nem ter um sono intermitente, aquele que você acorda, levanta, volta a deitar, dorme um pouquinho, acorda, levanta. Terceiro, ter um sono profundo e agradável. Quarto, não se atormentar com pesadelos ou sonhos desgastantes. Quinto, não levar problemas e conflitos sociais e profissionais para a cama. Quantos de nós não demos conta durante o dia de terminar nossas tarefas, como a Eliane falou antes, e daí vamos lá na cama, agendando para o próximo dia que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer 10 para as 18 horas, se é o teu horário de trabalho, e deixar agendado. Fecha a agenda e vai para casa, vai fazer outra coisa. Se desconecta do que você não pôde fazer. E muitos de nós não conseguem se desconectar. Fica ali, fica matutando o que vai fazer. Eu coloquei algo assim para mim há algum tempo atrás. Eu falei, eu vou dormir. Eu não sei se eu vou acordar. Por que eu vou sofrer por algo que eu nem sei se eu vou passar amanhã? Não tem mais por que passar por isso. E fiquem até o final que eu vou ensinar um exercício também que é bem legal para vocês. Sexto, despertar descansado e motivado para enfrentar o estresse e os desafios. Estar alerta é o sétimo. E concentrado para ter um bom rendimento intelectual. Oitavo, estar tranquilo para tomar decisões não precipitadas. Que nós gastamos 1/3 do nosso dia dormindo. Sim. Seria o correto para quem consegue dormir. Mas a ansiedade também, o que ela gera? Você não fica no seu estado presente. Você está comendo, muitas vezes você está comendo, você está assistindo televisão, você está ouvindo, você está vendo celular, você não consegue nem sentir o gosto da comida. Você está fazendo um serviço, algo, você está ouvindo alguém falando, ou o celular, ou uma coisa ou outra, você não está vendo o seu estado presente. Como que fica a nossa mente? Hoje tá nessa situação. Aí a mente fica toda bagunçada. Chega à noite, parece que está um turbilhão. Aí ela não consegue, parece que quando você deita, coloca a cabeça no travesseiro, ela não consegue descansar. Tem esse lado também. Hoje em dia, a gente tem muita informação e a nossa mente não dá conta. Os nossos, né, antepassados, eu lembro da minha avó, né, da minha nona, da minha avó principalmente, da parte da minha mãe, quando eu ia lá na casa dela, ela sentava lá à tarde e ela estava lá pronta para conversar com alguém, né, serena. Não tinha essa loucura igual a gente tem hoje, que é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E o tempo está passando, você não vê o tempo passar. Quando você vê, já está em Natal, já passou o Natal, parece que eu não vi o Natal passando, eu não vi o Ano Novo passando, né? E você se estressa de uma forma desnecessária. Isso não é sabedoria. Eu estou aprendendo que isso não é sabedoria. A gente não consegue desfrutar da vida, que vai passar tão rápido e pronto. E você não saboreou aquilo que realmente a vida te interessa. São momentos simples que você poderia estar ali presente e não está. E aí, quando você vai para a
cama para descansar, você também não consegue descansar. Então, a gente tem que começar a equilibrar isso também na vida da gente. A mulher, nós que estamos na menopausa também, não sei se você está, Ainda não, mas acho que eu estou beirando. Eu, com a falta do hormônio, nossa, vira uma bagunça o corpo da gente. Gera muita ansiedade, aí você também dorme. Agora que eu estou conseguindo tirar meu hormônio, agora eu estou conseguindo equilibrar essa situação. Mas eu passei uns momentos meio crucial. Então, ficar alerta, né? E poder trabalhar isso na nossa vida, porque não vale a pena tanto estresse. Não vale a pena levar para a cama aquilo que não conseguiu fazer. Não conseguiu, não deu para fazer, está tudo bem. Aceita como foi. Você conseguiu viver. No outro dia, você tenta fazer, né, aquilo lá. A gente só vai dar conta se a gente realmente enfrenta aquilo que tem que ser resolvido. E tem muito a ver também com a vida moderna, né? Agora que nem você trouxe o celular, a internet, televisão. Então, nós ficamos vidrados ali, nesse momento, com essa tela do celular, com essa claridade, isso interfere também. Sim. E ficamos, por vezes, até meia-noite, aí tu vai deitar, tá com aquela energia toda, um turbilhão, trabalhando em você, porque isso é energia também, e você fecha o olho e tu vê o clarão do celular, que estava ali. Então, assim, uma dica também importante, dentro do quarto é não ter nada, precisa repor a melatonina, quem tem algum aparelho, porque o que produz a melatonina, que é o produtor do nosso sono, do nosso bem-estar? É não ter claridade nenhuma dentro do quarto, não ter aparelho elétrico, não ter celular ao lado da cabeceira. Eu faz anos que adotei, o celular fica para fora da porta, lá na sala, lá na cozinha, em qualquer lugar, menos no quarto. Então, nós precisamos nos adequar também, porque a energia tá mudando. E se eu ficar conectada tanto a essa energia, vai atrapalhar o meu corpo, vai atrapalhar o meu cérebro, né? Então, em vez de repousar, ele está ativo ali, como se estivesse vendo tudo de novo. Ele não sabe que o aparelho já foi desligado, já foi desconectado. Ele entende que tem algo ali ainda trabalhando. Sim. Eu fico assim, nossa, meu marido, ele levanta 3, 4 vezes na noite. Eu falo assim, como você descansa? No outro dia ele tá um caco. Ele fala assim, ai, que dor no corpo. Ai, parece que eu não dormi nada. Tô não dormindo mesmo. Tanto porque você levanta. É um sono só, você tem que dormir um sono só, né? Sim. E a partir do momento que você não está dormindo, tu tem que olhar para isso. É necessário olhar. Aí pode procurar um médico, um psicólogo, fazer uma terapia, fazer uma hipnose para ver da onde está vindo esse medo, essa insegurança. Tem várias terapias que você pode trabalhar. Eu uso, que foi uma das coisas, assim, os dias que eu tô com muita ansiedade, é o óleo de lavanda, trabalho com eles do Terra, e o Balance, né? Isso aqui tu usa na fronha, usa no borrifadorzinho durante o dia, põe no difusor dentro do quarto e deixa ele ali trabalhando. Então você faz um tratamento que ele vai tratar causas emocionais também. É como se você estivesse constelando, porque ele vai atuar lá no princípio de tudo e vai te trazer mais clareza durante o dia, porque quando você passa o óleo em si, o corpo reage bem diferente. Tem o de gerânio, eu fui fazer um teste porque o gerânio representa tamanho feminino, né? Para menopausa ele é muito bom. Eu falei, vou passar no umbigo, né? Porque houve um relato de uma moça que tinha uma doença autoimune e ela passou no umbigo. E eu, quando passei, é como se eu sentisse meu umbigo se alimentando. Ai, que sabe? delícia.
Foi tão lindo aquele processo e eu imaginei aquilo ali sendo nutrida pelo amor da minha mãe. Quando passei o Líbano, que representa o pai também, mesma situação, né? Imaginando sendo nutrida pelo meu pai. Então, de alguma maneira, Deus deixou tudo para nós. Deixou tudo. Eu tenho um creme, ele é capim-limão. Ele é é bom. tão suave, você passa assim, aquele cheirinho, sabe? É refrescante. Aí você vai dormir, você vai dormindo assim, parece que fica mais leve, né? Então, é tomar um chá à noite também, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, coisa assim, para você ir acalmando e já relaxando para ir para a cama. Mas esse olhinho aí, depois você passa para mim, que eu vou querer. Hoje eu fui na homeopatia. Eu gosto muito da homeopatia também. A homeopatia me faz muito bem. Então, a gente tem todos os recursos. Eu falo que Deus deixou tudo certinho para o ser humano. Né? Tudo. A gente tudo da natureza tem. Para a gente viver bem. Né? Mas o ser humano quer ir atrás de outras coisas, acho que isso não resolve. É tão... Né? E esses medicamentos, não. Os óleos essenciais, eles vão trazer uma paz interior, né? É coisa tão relaxante, que acalma a gente, que leva a gente, assim, até uma serenidade. Lucimari teria que fazer um estudo, conversar bem certinho para ver em que grau que tá, como que tá, porque vai depender da situação que se encontra para ver do gerânio, né? Nós podemos tratar sobre isso no próximo capítulo, Eliane, menopausa. Sim. Olha aí, já tem um tema pro próximo, né? Muito bom, menopausa, né? Nós aí que estamos nessa fase. Eu já estou até passando, porque a minha foi precoce. A minha foi precoce. Mas vamos falar próxima vez, vamos falar sobre. Temos assunto. Bem interessante. Aí, quem quer é Lucimari. Da Silva Levitsky. Lucimari. Então, vem para a próxima live que a gente vai falar um pouco. O que eu percebi com os olhos, né? Que eu não preciso ir para a farmácia, porque eu sou anti tomar remédio. Meu Deus, é insuportável. Eu também, agora melhorou para mim, mas quando você usa hormônio é tranquilo, mas eu tive que tirar, porque eu tive sintomas, né? Eu não pude continuar. E veio aquele calor insuportável, parece que está queimando por dentro, assim, o pescoço, né? O tórax. Esses dias meu marido falou assim, a cabeça, então, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, nossa, tá pegando fogo a tua cabeça. Eu falei, acho que tá queimando os neurônios. Eu falei, você vê como que a mulher, né? Ela passa umas dificuldades aí nesse período, não é fácil, não. Mas a gente passa. E precisamos passar, e todas passam e dão conta, né? E muito está ligado, eu acho que hoje em dia, com a nossa alimentação, né, Eliane? Que é muito hormônio, muita alimentação disfuncional. Não é como antigamente, que era tudo produzido na colônia, sem agrotóxico, sem veneno, né? Sem hormônios injetados na alimentação dos animais, né? Para que desenvolva rápido. Hoje está uma disfunção. E isso atrapalha também, isso traz muita insônia. A pessoa não consegue dormir tranquilo, porque no meio da noite vem aqueles calores, como que você fica, né? Você começa a tirar a roupa, no frio você está agasalhada, de repente vem aquele
né? Aquele calor insuportável, aí você tem que levantar e começar a tirar a roupa. Dali a pouco vem aquele suor, fica gelado, você tem que colocar a roupa. Como que você tem um sono reparador desse jeito? Então, Não tem condição. é muitas disfunções, né? Nós, mulheres, a gente sofre muito com isso aí. É um período que passa, mas a gente precisa procurar ajuda também. A insônia, ela está ligada a inúmeras situações. Tem muitas situações. Medo do escuro, né? Quantas pessoas têm medo do escuro? Eu, voltando um pouquinho das constelações, eu tinha uma enxaqueca insuportável, insuportável. Era toda semana. Aliás, eu passava a semana, entrava a semana, passava a semana. Eu não conseguia. Eu estava 3 dias na cama, tudo fechado. Aí meu corpo ficava todo enrijecido. E com as constelações, isso, graças a Deus, eu já faz um bom tempo que eu não tenho mais também. Olha, isso é libertador. É libertador, sabe? Eu até me emociono, porque era uma situação que eu falava assim, eu acho que eu vou morrer com, com essas dores de cabeça. E, graças a Deus, hoje não preciso mais tomar nem medicamento. Interessante, porque hoje eu estou com dor de cabeça e é raro acontecer. Não sou de ter dor de cabeça. Mas hoje eu tô com dor de cabeça. Não sei de quem é isso. Meu não é. Liane, eu vou tirar uma carta da Inuki para nós olhar para isso, porque eu senti. Eu peguei um outro baralho ali e olha que interessante. Olha só. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, hein? Sim, medo do escuro, o abandono no ventre, né? Sim. E aí, no que ela retrata bem o ventre, né? O feto ali, o embrião, a gente dentro do ventre materno. Ali no cantinho, assim, parece que está vigiando, né? Não quero Sim, perfeito. mostrar, não quero me aparecer, muito pouquinho. Estou assim na minha defesa, com a mão ali, ó, estendida. Estou na E é como se a claridade que aparece no meio da noite faz sombras, né? E a gente cria os monstros internos da gente, né? As assombrações. Por vezes não tem nada, mas para a criança, e às vezes não só criança, adulto também, né? Você vê nesse momento assim, aterrorizada por monstros. Olha como tu viu o movimento na página branca ali. Parece, e está movimentando. Olha só. Olha como é interessante. Nós tem tudo a ver com o que a gente está trazendo hoje, hein? Olha, Aham, gente. Estou interessante, né? arrepiada aqui. Nossa, Então, tanta assim, é tão bonito a gente perceber que há tanto para olhar e há tanto para nós ressignificar que temos várias ferramentas. Oi, Talpenice. Seja bem-vinda. Sim. Você vai fazer um movimento, Elaine? Bom, eu vou só fazer uma fala, porque as causas prováveis que a Louise Hay retrata da insônia é medo também, não confia no processo da vida e culpa, como o Dr. Hammer. E tem uma frase que nós podemos usar para ressignificação que é: com amor deixo ir o dia. E entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de mim mesmo. Com amor deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã
cuidará de mim por mim mesmo. Com amor deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de mim mesmo. Porque Que nós lindo, queremos controlar, né? que lindo. Eu tinha um movimento também para fazer. Não sei se está tempo. Pode Vamos ser? fazer. Pode. Uhum. Vamos fazer para a gente relaxar aqui. E eu falo assim, é à noite, se a pessoa, né, quem estiver aqui, né, assistindo, perder o sono, pensa nesse movimento, né, nessa meditação. Vamos respirar, inspirar 3 vezes e soltando o mais tempo possível. Respira menos, mas solta mais. E libera tudo aquilo que tem dentro de si. Vai liberando e imaginando que as toxinas estão saindo dentro de si. E centrar no movimento da respiração. Vamos lá? Respirando em 3 tempos. 1, 2, 3. Agora solta em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3. Soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Vai imaginando agora você num campo, num lugar aberto, gramado, criança, soltando bolinha de sabão. E naquilo que você vai soltando as bolinhas de sabão, você vê que uma delas, ela vai ficando grande, grande, vai ficando grande, e você vê ela toda colorida, as cores do arco-íris. Ela tem o amarelo, verde, vermelho, laranja, azul. E você vai olhando para essa bolha grande, que ela se torna do seu tamanho. E aí, você é chamado para entrar dentro dela. Você se transporta dentro dessa bolha. Você fica maravilhado. Um lugar seguro. E essa bolha começa a subir, subindo, como se você estivesse num balão. Você vai subindo e olhando as árvores pequenas. Você vai olhando as casas, tudo pequenininho, os carros. Você vai imaginando tudo aquilo, ficando maravilhado com toda essa paisagem que você vê lá de cima. E cada vez mais você vai subindo. Você chega até as nuvens e você está seguro, sem medo nenhum, se sentindo livre, mas você está dentro dessa bolha. Você transpõe as nuvens e continua subindo. E vai subindo, passa a camada da atmosfera, camada toda branca, aquelas partículas de ar, você continua subindo. Você passa por mais uma camada da atmosfera, você continua subindo, passa por outra camada, vai subindo. Nesse momento você não sente medo nenhum. Simplesmente
você está maravilhado com tudo isso que você está vendo. Mesmo entrando naquele ponto escuro, você não sente medo, porque você está seguro dentro dessa bolha de sabão. E aí você vai, você sobe muito além. Chega num lugar todo dourado, brilhante, e ali você vê um portal. Ali para, né, essa bolha, você é convidado para sair e passar nesse portal. Quando você passa esse portal, você é iluminado e sente uma energia muito grande. Você recebe essa energia de luz. Percorre todo o seu ser. Você fica radiante. Você sente uma paz tão grande, um vigor tão grande. Você fica maravilhado. Quando você se sente todo preenchido, você volta, entra novamente nessa bolha e ela começa a descer. Começa a passar todas as camadas, descendo as camadas, vai passando camada por camada. Você passa, chega nas nuvens, passa as nuvens, e agora você começa a ver as árvores, as casinhas, os prédios, as ruas, os carros. Você chega ao ponto que você está. Nesse momento, você sai de dentro dessa bolha, você já está no seu tamanho atual. E agora faz mais uma respiração, todo preenchido com essa paz, com essa energia, com esse vigor, espírito profundamente soltando o ar e vamos voltando. Pode abrir os olhos. Ai, que delícia. Eu tinha vontade de gritar e uhul! É bom. Que delícia. Faz bem. Ai, muito Isso, bom. faz bem. Você fica Nossa, leve. foi ótimo. Eu descendo assim, tinha vontade de gritar uhul! Uhul! Ai, foi maravilhoso. Muito bom. Ai, gratidão. Gratidão, Eliane. Gratidão a todos que passaram, que vão passar por aqui, que vai ficar gravada essa nossa live de hoje. E aguardamos vocês para a próxima, que nós vamos marcar ainda, né, Eliane? Sim. Vamos ver se a gente, né, faz na terça novamente, às 18 horas, né? A gente conquista todos que estão aqui presentes, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? A gente espera que contribuímos, né, com um pouquinho e vamos continuar com o nosso bate-papo, né, Elaine? Sim. Gratidão, Eliane. Eu agradeço a você, ao seu sistema, eu agradeço também ao meu sistema e a todos que estão aqui presentes. Gratidão a todos. Tenham uma boa noite de sono. O sono seja perfeito essa noite, com 8 horas de descanso merecido que cada um merece ter. Gratidão a cada um, gratidão a você, Eliane, a toda a tua ancestralidade. Gratidão ao Pai Criador que nos permite estarmos aqui hoje. Amém. Amém. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Até. Boa noite, menina. Boa noite a todos.